ferramenta também muito importante para diagnóstico são as causas e efeitos, né? Uma ferramenta aí chamada de diagrama de Ishikawa ou espinha de peixe, que também pode ser chamada por abordagem 6Ms. O que que é? A gente vai fazer uma análise dos 6Ms, método, mão de obra, material, medida, meio ambiente e máquina. Ou seja, diante disso tudo aqui, aonde eu estou identificando aí as coisas? Como é que estão isso? Porque depois que eu analisar esses 6Ms, eu vou conseguir identificar, olha, o meu problema, por exemplo, está aqui na mão de obra, ou seja, é gestão de pessoas, eu preciso investir mais em gestão de pessoas. Mas se eu não identificar a causa, né, desse problema, como a gente falou lá no diagnóstico, né, identificar o problema, se eu não identificar a causa desse problema, eu não vou conseguir traçar nenhuma estratégia. Então, essa daqui é uma das ferramentas bem bacanas também e que dá para a gente utilizar. Outra que eu gosto muito é a matriz Gucci. Para que serve a matriz Gucci? Para priorizar. Por quê? Às vezes eu tenho 10 demandas, eu só tenho tempo, né, e condições financeiras para resolver 2. Como eu vou saber qual que é a mais importante? Eu tenho que priorizar. E para eu priorizar, eu vou ter que verificar a gravidade disso, a urgência e a tendência. A gravidade é o impacto, né, do problema sobre as coisas. Então, vai ser muito grave? Qual vai ser o impacto desse problema? A urgência. Se eu tenho quanto tempo para resolver isso? Se eu não resolver isso, esse problema, a tendência dele é aumentar. Então, eu tenho que analisar gravidade, urgência e tendência. Aqui é um modelo rapidinho para vocês entenderem como que a gente vai fazer. A gente vai colocar, né, dentro da gravidade, eu vou avaliar com 1, se for sem gravidade, com 2, pouco grave, 3, grave, 4, muito grave, 5, extremamente grave. Na urgência, 1, sem pressa, 2, pode aguardar, 3, agir o quanto antes, o 4, agir com alguma urgência, e o 5, agir imediatamente. Quando eu falo da tendência, se eu colocar 1, é porque não vai agravar, então ele pode até melhorar. Se eu colocar 2, vai agravar ao longo do prazo. Se eu colocar 3, vai agravar a médio prazo. 4, vai agravar em pouco tempo. E 5 vai agravar rapidamente. Então, vamos supor que eu tenho lá um caso, nós temos uma tendência a achar que tudo é grave, urgente e vai piorar rapidamente, né? Não, a gente tem que fazer uma análise fria. Então, eu falei para vocês, eu tenho 10 itens lá e eu tenho que priorizar só 2, tá? Como é que eu vou fazer? Cada item desse, eu vou pegar aqui, qual é a gravidade dele? 1, 2, 3 ou 4, 5. Qual é a urgência? Qual é a tendência? E depois eu vou fazer esse cálculozinho aqui, ó, acompanha aí. Eu vou multiplicar um pelo outro, tá vendo aí no problema 1, né? Então, vamos supor que o problema 1 seja falta de professores suficiente, número de professores insuficientes na escola. A gravidade é 5, a urgência é 5 e a tendência é 5. Então, eu vou multiplicar a gravidade pela urgência e depois eu multiplico tudo pela tendência. Deu um número aí de 125, tá? Vamos supor que o outro problema que eu tenho é falta de merenda na escola. Também deu 5 em tudo, então 125. Vamos supor um outro problema que eu tenho ali. Preciso de um portão melhor na escola, que o portão que tem não tá legal. Tô tirando exemplos assim aleatórios, viu, gente? Aí, por exemplo, a gravidade dele é 4, a urgência é 3 e a tendência é 4. Então, multiplicando 4 vezes 3 e depois vezes 4, eu vou chegar no 48. Então, só posso resolver 2. Quais que eu vou resolver? O problema 1 e o problema 2, que são o quê? Os que deram a pontuação mais alta, tá? Então, por que a gente faz a matriz Gucci? Para saber o que a gente tem que priorizar, tá? Outra questão importante aqui também é sobre a ferramenta Smart. Eu falei para vocês agora há pouco que se a gente não tem indicador, a gente não tem como gerenciar, né? Como é que eu vou gerenciar se eu não tenho um número que eu preciso alcançar? E esses indicadores, tem uma ferramenta criada por Peter Drucker que vai trazer para a gente a forma da gente criar indicadores e que realmente eles possam ser, né, executáveis. Então, ele chama de SMART, por quê? Porque ele é um acrônimo, ele pega a primeira letrinha de cada palavra no termo em inglês, né, e que diz, ele tem que ser específico, S de específico. Então, aquele indicador específico para aquela função, para aquela atividade, para aquela tarefa, tá? M, ele tem que ser mensurável, eu tenho que conseguir medir. Se eu não conseguir medir, não vai resolver nada, tá? 3, letrinha A, ele tem que ser atingível. Não adianta eu colocar uma meta, olha, vocês têm que aprovar no vestibular 100% dos nossos alunos esse ano.
A gente sabe que não vai. Então, assim, ele tem que ser um número atingível, né? Relevante. Qual a importância de eu criar esse indicador? Ele tem realmente relevância? Porque se for para criar um indicador que não vai contribuir em nada, é melhor não criar, né? E por último, o T, que é temporizável. Eu tenho que ter um tempo. Então, eu vou atingir esse indicador em 6 meses, eu vou atingir esse indicador em 1 ano, 2 anos, eu tenho que ter um tempo para eu poder fazer a mensuração se esse indicador, o que esse indicador me diz, tá bom? Outra ferramenta essencial é o feedback, tá? Então, o feedback, isso a gente precisa aprender, as pessoas não sabem dar feedback, tanto é que quando você ouve alguém falando assim, eu vou te dar um feedback, você já gela, você fala, minha nossa, o que eu fiz de errado? Porque as pessoas culturalmente associaram feedback a coisa ruim. Feedback é apontar um erro, né? E não é, só que a gente tem que lidar com isso de uma forma muito delicada. Então, o que seria feedback? Originalmente, ele significa retroalimentação, né? Retorno ou resposta a alguma ação que você fez e que permite você perceber, né? Como foi feito aquilo. Então, se dá para melhorar, se não foi, se foi legal, se não foi. É uma percepção. Então, por isso, a gente precisa ter muito cuidado na hora de fazer e de realizar um feedback. Assim como o indicador tem que ter os critérios, o feedback também tem que ter, ele tem que ser descritivo, um relato e não um julgamento, tá? Não assim, olha, eu acho que você não atendeu legal aquela pessoa. Não, mas, olha, a hora que você atendeu aquela pessoa, você falou isso, você falou aquilo. Um relato e não um julgamento. Ele tem que ser específico, relativo a uma ocasião. Não adianta você deixar a pessoa passar por 10, 5 situações e depois falar, olha, não está sendo legal o seu desempenho. Não, ele tem que ser específico. Quando que não foi legal? Né? Quando que foi bom? E isso tem que ser específico, ele tem que ser dirigido, tá? O que é dirigido? Relacionado ao que está no domínio da mudança. Se é uma coisa que não tem como a pessoa mudar, não faz sentido. Por exemplo, é uma regra da organização e aquela pessoa está aplicando aquela regra. Eu vou falar para essa pessoa, você não está legal. Não, ela está aplicando a regra, não depende dela mudar. Para ela mudar aquela forma de atender, ela vai precisar de uma outra mudança organizacional. Então, não está no poder dela, então não tem como. Outra, compatível, né, com as necessidades de ambos. Então, isso também é muito importante. Oportuno, tá? É mais efetivo quando ele é ofertado o mais próximo possível da conduta. Sabe aquela criança que ela faz alguma coisa errada, a mãe fala assim, quando chegar em casa a gente conversa, né? Ok, ela chega em casa e conversa, mas o ideal seria que na hora que a coisa aconteceu, o mais rápido possível ela sentasse com essa criança num lugar e explicasse. É a mesma coisa, você vai dar um feedback para a pessoa, não adianta você falar, olha, mês passado você fez isso. Não, ele tem que ser o mais próximo da ação. Por quê? Porque ele vai promover uma mudança comportamental mais efetiva. Se for uma coisa muito grande, ela nem lembra daquilo. Ela vai achar, não, estava tudo bem, não foi nada errado, né? Ele tem que ser direto, ou seja, esse é o maior problema, gente. Quando você vai dar um feedback, é para a pessoa e não é para os colegas dessa pessoa. Não é uma fofoca, né? Ele tem que ser diretamente para o interessado e não para as outras pessoas, tá? É nisso que um líder faz a diferença. Um bom líder jamais vai dar uma bronca na frente de todo mundo, ele vai chamar aquele liderado e vai conversar com ele, né? É o caso do feedback, olha, o feedback é pessoal, não é coletivo, né? E outra, ele tem que ser solicitado. Então, ele vai, toda vez que a pessoa pede um feedback do trabalho dela, aproveite essa oportunidade, porque ali ela está realmente querendo saber sobre a qualidade, ela está querendo mudar o comportamento dela, e isso é muito importante, né? Eu deixo aqui para vocês como exemplo de outras ferramentas importantes também para planejamento, né? O 5W2Hs, ele é maravilhoso. Você vai perguntar por quê, quando devo fazer, como devo fazer. É uma ferramenta muito bacana, se vocês procurarem informação, vale a pena. O PDCA, né, que é um ciclo, né, do planejamento até a avaliação. Eu planejo, eu executo, eu checo e eu avalio como é que foi esse processo. Então, quando a gente fala em rodar o PDCA, é justamente isso, fazer o ciclo todo para ver o que eu posso mudar para o próximo, né? A análise SWOT, que também é muito conhecida como análise fofa. O que é essa análise fofa? É eu identificar as forças, as fraquezas, né, as oportunidades e as ameaças do meu negócio. Então, enquanto escola, por exemplo, é importante a gente entender que força e fraqueza, nesses 2 Fs, eles são
internos, é da escola. E a ameaça e oportunidade é externo, é da onde essa escola está situada. Vamos supor que eu tenho ali a minha força e a minha fraqueza dentro da escola. Eu tenho uma comunidade muito participativa, é uma força, né? Que eu tenho ali na escola e que aquilo ali me ajuda. Uma fraqueza. Eu tenho uma evasão escolar, né, em determinado período. Aí, qual que é a fraqueza? Desculpa, gente. Eu tenho uma força e a fraqueza que é interno da escola. E eu tenho a ameaça e a oportunidade que é externo. Quando eu falo de externo, é uma coisa que não depende da comunidade, mas acaba afetando. A gente sabe que tem muitas comunidades de escola rural. Na escola rural, o que acontece? Na época da colheita, as crianças se afastam da escola, né? Para quê? Para ajudar na colheita. Então, os pais às vezes preferem que os adolescentes estejam lá no plantio ajudando na colheita do que na escola. Então, isso aí é o quê? É uma ameaça. Eu sei que naquele período eu vou ter uma evasão escolar. Não é uma coisa interna da escola, é uma coisa do contexto da onde essa escola está inserida. E aí, isso para mim é uma ameaça, né? Por quê? Porque é uma ameaça que eu vou ter muita criança fora da escola nesse período. O que eu posso transformar essa ameaça? Eu posso transformar numa força. Como? Mudando, por exemplo, o período de aula escolar, que acontece já em muitas escolas rurais, né? Então, olha, no período da colheita, a gente dá como se fosse umas férias prolongadas para a criança. No outro período, a gente intensifica as aulas. Então, o que eu fiz? Eu peguei uma ameaça, que é externa, e transformei numa força, né? Eu mudei ali o cronograma escolar, mas eu vou ter aquela criança na escola aprendendo. Ele vai se afastar um pouco no período que ele mais precisa, mas ele vai estar comigo na escola. Ele não vai abandonar, não vou ter uma evasão escolar, tá? Então, essa também é muito importante a gente fazer para a gente identificar aonde a gente tem que focar nossos esforços. Lembrando que força e fraqueza é interno, ameaça e oportunidade é externo, tá? O guia PMBOK também para projetos é muito bacana. O diagrama de Pareto, tá? Pareto diz que se a gente tem 20% ali, se a gente resolver 20% dos nossos problemas, se a gente pegar nesses 20%, ele já vai solucionar 80% dos outros problemas. A gente só precisa saber fazer, né, esse processo de identificação. A gestão de resultados de Peter Drucker também é bem bacana, são, né, 5 passos aí para a gestão de resultado. E as 5 forças competitivas de Porter. Essas são algumas ferramentas que eu deixo a dica aqui para vocês. Vale a pena vocês pesquisarem e entender um pouquinho mais, tá? Fora essas, gente, existem várias outras ferramentas, né? A gente vai aperfeiçoando, a gente vai buscando conhecimento. Como eu falei, na nossa graduação, lá na nossa licenciatura, a gente não foi preparado para liderar, a gente não foi preparado para ser gestor, mas a gente pode buscar isso, né? Então, busquem, porque conhecimento nunca é demais. Foi um prazer falar com vocês. Um beijo, gratidão.